Como as tuas palavras são doces. Ah, se meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas. Grande é o mistério da piedade. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Colocando o cronograma em dia, esse estudo é referente ao dia de ontem, da leitura de ontem, que é essa que está aparecendo aí na tela, são esses textos. Vamos começar pelo livro de Salmos. A letra da sessão de hoje é Men, e o tema que a sessão aborda é a doçura da palavra de Deus. O salmista começa fazendo uma linda declaração de amor à palavra do Senhor. Como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Importante ressaltar que quando o salmista está falando sobre a lei do Senhor, ele está falando sobre a lei do Senhor. É sobre obediência, não somente sobre promessas, que eram muitas, mas ele está dizendo que ama a lei do Senhor, ou seja, tudo o que está escrito, tudo aqui aquele salmista tinha acesso aos ensinamentos que chegaram a ele, toda a palavra do Senhor que ele tinha conhecimento, incluindo promessas e também as leis a quais ele devia obedecer, era sobre isso. É essa lei que o salmista amava. Ele diz ainda que o mandamento do Senhor o torna mais sábio, então ele se compara àqueles que não conhecem e não obedecem os mandamentos do Senhor, o quanto é diferente ele dessas pessoas. O quanto ele via nele uma sabedoria, um conhecimento que foi adquirido através da palavra do Senhor, do conhecimento da lei do Senhor. Ele ainda assume um compromisso dizendo ao Senhor que desvia os pés dele do mal para se manter obediente às leis do Senhor. E indo para a conclusão desta sessão, o salmista diz ao Senhor: como são doces as tuas palavras para o meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. Que seja assim que você veja a palavra do Senhor. Uma palavra doce e que traz entendimento, sabedoria e conhecimento de Deus. Livro do profeta Jeremias. Os livros proféticos têm um padrão. Os profetas costumam lamentar, chorar, sofrer pelo pecado do povo. Algo que hoje está em desuso. Porém, a misericórdia, o pranto, o lamento pelo pecado é algo que todo cristão deve sentir. Afinal, Jesus Cristo deu a vida dele para que o homem seja reconciliado com Deus e escolheu cada um de nós que servimos a Jesus para cumprir esta missão de levar o homem a se reconciliar com Deus. Portanto, quando vimos o pecado, quando somos atingidos pelas consequências do pecado no corpo de Cristo, isso deve nos doer profundamente. Temos que lamentar, temos que clamar ao Senhor, como fez Jeremias. Iniciando o texto de hoje, ele diz: ah, se a minha cabeça se tornasse como em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então, em todo esse texto, Jeremias mostra a dor, o lamento, o sofrimento dele em ver a destruição do seu povo, o povo de Deus, que estava sendo destruído por consequência de pecados. É falado sobre as ameaças, das ruínas que viriam, do exílio, e o Senhor dizendo mais uma vez que iria refinar o seu povo, passar pela prova, e se questiona de que outra maneira eu poderia proceder com o meu povo, com os meus filhos, com Sião. O povo é chamado a refletir sobre não se vangloriar na sua própria sabedoria, mas se alguém tiver que se gloriar, que se glorie no Senhor, que se glorie em entender e conhecer o Senhor, que pratica a fidelidade, a misericórdia e a justiça. E então ele ressalta mais uma vez o quão inúteis são os deuses criados, ao qual o seu povo estava se submetendo, estavam adorando a esses deuses criados, rejeitando ao Deus Criador.
E em seu lamento, em seu clamor, o profeta pede ao Senhor: ó Senhor, eu sei que não cabe ao homem conduzir os seus passos, não pertence ao homem o seu próprio caminho. Corrige-me, mas com justiça, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Então ele está reconhecendo que o poder de Deus, se Deus for realmente executar a justiça dele com a ira do Senhor, somos reduzidos a nada. Então o profeta está clamando por uma justificação através do amor e da misericórdia e da graça do Senhor. Que sejam corrigidos, mas que Deus não pese a mão, não derrame toda a sua ira. Aqui ele demonstra o temor ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O assunto abordado nesse texto é a misericórdia, o mistério da misericórdia. Mas Paulo também está dando conselhos a Timóteo acerca do seu procedimento em sua juventude, como ele deve atender, acolher, orientar, ensinar os irmãos. Então ele fala como Timóteo deve aconselhar aos idosos, deve fazer isso com respeito, zelo, honra e amor, os considerando como se fossem os seus pais. Fala quando ele for aconselhar a outros jovens, que ele respeite as moças, as jovens como suas irmãs. Não somente as moças, mas também os moços, todos os jovens, que Timóteo os acolha como irmãos, os aconselhe como aconselhando a irmãos. Paulo fala ainda para Timóteo ter zelo e cuidado sobre ele, a respeito dele próprio, Timóteo. É importante esse olhar de Paulo, este ensinamento de Paulo. É para Timóteo cuidar da igreja, é para Timóteo cuidar dos seus irmãos, mas é para cuidar dele, de sua alma, do seu andar com o Senhor, da sua fé, da sua perseverança. Paulo instrui Timóteo a estudar a palavra, ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas. Tem cuidado de ti mesmo e de teu ensino. Persevera nestas coisas e desta forma salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Veja a importância do que Paulo está instruindo a Timóteo. Timóteo, estude a palavra do Senhor, conheça essa palavra, se debruce sobre ela, viva esta palavra, aplique a sua vida, tome conta de você, do seu coração, para que dessa forma você seja salvo e as pessoas que vão te ouvir, porque você vai ensiná-las, também sejam salvas. Por isso a necessidade de estudar a palavra de Deus. Por isso Paulo estava orientando Timóteo a se dedicar inteiramente ao conhecimento da palavra de Deus. Mas vamos falar sobre o ministério da piedade. Para começar, você sabe o que é piedade? Vamos descobrir? Do latim pietas, é uma expressão de amor e reverência a Deus e ao próximo. Ela se manifesta através da compaixão, bondade e misericórdia para com os outros, refletindo a imagem do próprio Deus, que é amor. Dos mesmos criadores de amor e perdão, não é sentimento, é uma escolha, é uma decisão. E você tem que amar se você quiser ter vida eterna. Dos mesmos criadores, vem aí, você tem que ter piedade. Você viu, a piedade reflete a Deus. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, você tem que ter piedade. E nós não escolhemos por quem teremos piedade, porque Deus não escolheu. Ele tem piedade de todos os homens, incluindo você. Paulo disse a Timóteo que ele deveria saber como proceder com a verdade de Deus, ensinando a verdade de Deus aos irmãos. O conselho de Paulo para Timóteo é que exerça a piedade, que viva no mistério da piedade. Desenvolva isso e passe isso para a igreja. E sabe por quê? Paulo explica. O Espírito afirma expressamente, está escrito no texto de hoje,
que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, a espíritos que vão trazer o conceito de que não é preciso casar, colocar limites em alimentos, o que deve, o que não deve comer. Está se identificando? Está vendo alguma coisa semelhante nos dias que vivemos? Tudo isso sob a influência de hipocrisias, de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Então Paulo orienta Timóteo a falar para a igreja sobre estas verdades, sobre os perigos que estão correndo, sobre todas essas coisas que viriam contra eles, a ensinar a verdade de Deus, a misericórdia, a piedade. Paulo fala ainda que o exercício físico para nada traz proveito, mas o exercício da fé, o treinamento da fé, esse sim faz efeito, muda a vida, transforma, revigora a fé. E diz que a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem promessa para a vida presente e para a vida eterna. A piedade vai além de você ter compaixão ou misericórdia do próximo. A piedade é sobre o seu relacionamento com Deus, sobre amar a Deus acima de todas as coisas e, consequentemente, você ama o próximo. Entende por que não é possível escolher pessoas para ter piedade? Você não escolhe pessoas, você ama a Deus acima de todas as coisas. Quem escolhe é Deus, Ele escolheu você. Paulo diz que Deus não tem prazer em que nenhum homem se perca. Deus escolheu você, Deus escolheu todos os homens e cabe àquele que já foi alcançado pela graça da salvação promover esse encontro do homem com Deus, esta reconciliação do homem com Deus. E essa piedade é para esta vida e para a vida eterna, porque na vida eterna você estará com Deus. E nesta vida você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E isso é ter piedade. Eu te espero aqui no próximo vídeo, se Deus disser que sim. Antes de ir embora, dá uma olhada neste lembrete que vem aí.